Salmo 139, né? Eu hoje não recebi nenhum papel, hoje não tem ninguém nos visitando pela primeira vez. Hoje não tem ninguém nos visitando pela primeira vez? Não, hoje não, né? Hoje não tem nenhum convidado. Acho que é a primeira vez no ano que nós temos alguém que nos está nos visitando pela primeira vez. É o primeiro domingo do ano onde nós não recebemos um convidado. Ó, gente, eu sei que as férias começou, mas crente não tira férias, queridos. Tem que continuar convidando as pessoas para ir ao culto, viu? Amém. Salmo 139, vou ler o salmo todo. Salmo 139 foi um salmo escrito por Davi, o rei Davi. É um salmo que fala dos atributos de Deus, em especial aqui ele fala do atributo da onisciência de Deus. Nós temos ministrado uma série de mensagens a respeito dos atributos de Deus, para que a gente conheça bem o nosso Deus, conheça o seu caráter, as suas características. E hoje nós vamos aprender com esse salmo que fala da onisciência de Deus. Aqui também se fala do poder de Deus, se fala de outros atributos, mas de uma forma geral, esse salmo ele relata esse atributo de Deus, a sua onisciência. E Davi, de fato, era um homem que entendia, né, que toda a sabedoria necessária para a vida de um homem estava em Deus. Né? Deus é a fonte de toda a sabedoria. Então, nesse salmo hoje nós vamos aprender. A mensagem, eu creio que não é muito longa hoje, esse salmo é um salmo bem simples, que revela coisas maravilhosas, nós vamos estar aprendendo com ele. Então vamos ler todos juntos a palavra de Deus. Salmo 139, 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado é e não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se eu disser, ocultem-me as trevas, torna-se em noite a luz que me circunda, nem ainda as trevas são escuras para ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois tu formastes os meus rins, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. E quão precioso me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Se eu os contasse, seria mais numeroso do que a areia. Quando acordo ainda, estou contigo. Oxalá que matasses o perverso, ó Deus, e que os homens sanguinários se apartassem de mim. Homens que se rebelam contra ti, e contra ti se levantam para o mal. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e eu não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Odeio-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho perverso, e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez em oração, nós clamamos agora para que o Espírito Santo de Deus tenha poder sobre as nossas vidas, o poder de nos levar ao entendimento da palavra, o poder de trazer a vida, o poder de nos levarmos à salvação,
o poder de transformarmos, Senhor Pai querido, segundo a Tua vontade, o poder, Senhor, de fazer conforme apraz a Tua palavra nas nossas vidas, Senhor, o poder de nós aprendermos uns com os outros neste lugar, que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade de ministrar no nosso meio e falar conosco. Exorta-nos, Senhor, ensina-nos, Senhor, consola-nos, Senhor, salva-nos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós clamamos. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Esse salmo é lindo, na verdade. Um salmo aqui em que Davi ele derrama o coração dele diante de Deus, declara quem ele é, o entendimento que ele tem de Deus, e aqui ele revela para a gente algumas das características do nosso Deus. Aqui ele fala, como eu disse, da ciência, do conhecimento de Deus, ele fala também da onipresença de Deus, e nós já ministramos sobre isso aqui na igreja, já falamos sobre a onipresença, já falamos sobre a onipotência de Deus, e hoje vamos falar sobre a onisciência. Nós temos conhecido esses vários atributos que Deus tem. E a gente já, nas últimas mensagens, nós já aprendemos, né, que essa palavra omni significa tudo, ou todos, né, tudo. Então aqui ele está falando, né, de todo o ciência, né, onisciência, de todo o conhecimento. A palavra ciência significa conhecimento, significa sabedoria. Né? Então, de uma maneira simples, se nós traduzirmos, né, para um português comum ou espanhol comum, eu acredito que a palavra é a mesma, né? Nós podemos dizer que essa palavra onisciência significa sabe tudo. Olha, a pessoa que sabe tudo. Né? Tem até uma brincadeira, eu sei que no Brasil tem um programa humorístico que fala sabe tudo. Né? Tem aquilo, isso. E na verdade só existe um que sabe tudo. E esse único que sabe tudo é Deus. A gente até pode tentar passar por um sabe tudo. Né? A princípio, de vez em quando, briga comigo. Né? Ela fala, você acha que você sabe tudo. Né? Você acha que você sabe tudo. Né? Eu gosto de estudar muito, de buscar as coisas. Às vezes ela vai fazer um comentário e fala, eu sei a respeito disso. Aí ela faz outro comentário, eu sei a respeito daquilo outro. Aí ela fala assim, você sabe tudo, você sabe tudo. Não, eu não sei tudo. Só tem um que sabe tudo. A gente pode até tentar passar por um sabe tudo, mas o único que sabe todas as coisas é Deus. Deus, ele é onisciente, ele conhece. E não existe na Bíblia uma doutrina tão bem explicada, tão bem ilustrada como a doutrina da onisciência. Todas as doutrinas a respeito do caráter de Deus, dos atributos de Deus, estão na Bíblia. Nós aprendemos através da Bíblia. Mas nenhuma das doutrinas é tão explícita como a doutrina da onisciência de Deus. A passagem, pela passagem pela Bíblia, qualquer leitura que você faça, mesmo que descuidado da Bíblia, se tem uma coisa que você vai aprender na Bíblia é que Deus sabe. É que Deus conhece todas as coisas. Porque do início ao fim nós temos versículos e mais versículos que ilustram a respeito da sabedoria de Deus, né? do tamanho do seu conhecimento, do seu entendimento. A Bíblia é riquíssima em mostrar para a gente essas coisas. E o que isso significa para a gente? O que significa Deus saber todas as coisas? Bom, aqui a gente pode dizer algumas coisas. Primeiro, é que Deus, ele conhece todas as coisas no passado, Deus conhece todas as coisas no presente, Deus conhece todas as coisas futuras. Deus sabe o futuro. Nós até gostaríamos de saber. Né? Os homens tentam fazer pesquisas, né? Desenvolver máquinas. Né? A gente vê filme aí, né? O homem sonha com a máquina do tempo, para que pudesse viajar ao tempo e conhecer coisas do passado, ou para ir até o futuro. Né? Nem lembro daquele filme De Volta para o Futuro. Tem alguém que lembra daquele filme? Você está entregando a idade, né? Esse filme é velho, né? Esses dias teve uma comemoração, né? O filme fez quantos anos? 40 anos? Né? 30 anos. Eles fizeram, né? Exato, porque a data, né? A data que o filme falava do futuro já chegou, eles fizeram toda, né? O que na verdade eles aceitaram, né? Isso, foi isso que eles fizeram, né? Foi interessante ver isso. Né? Então, o homem sempre sonhou em querer poder conhecer o futuro, saber o que acontece. Imagina se nós soubéssemos o que aconteceria no futuro. Né? Nós poderíamos usar essa informação para o
nosso benefício, né? Nesse filme De Volta para o Futuro, o garoto ele fica sabendo, né, a respeito dos números da loteria. Então, se você sabe os números da loteria que vão ser sorteados, né, você podia agora em toda a loteria, né, ganhar o prêmio, né, máximo da loteria, se você soubesse o futuro. Não estou falando ninguém para jogar na loteria aqui não, tá bom? Né? Mas eu estou dando um exemplo. Né? Se nós soubéssemos o futuro, nós não tomaríamos algumas decisões que nós já tomamos no passado. Se nós soubéssemos em que resultaria o nosso casamento, talvez a gente teria escolhido melhor com quem a gente casasse. Não é verdade? Alguém concorda comigo aqui? Vai apanhar hoje. Foi esperto. Foi esperto. Tem cliente aí que hoje vai dormir na casinha do cachorro. O Valmir foi esperto. Está atento, hein, Valmir? Então, se nós soubéssemos o futuro, nós poderíamos tomar decisões mais sábias, não é verdade? Então, entender que Deus é onisciente significa, então, que para que a gente viva com sabedoria a nossa vida, nós devemos viver com Deus, porque Deus sim conhece o futuro. E se Ele sabe das coisas passadas, presentes e futuras, e eu vivo por Ele, as minhas chances de sucesso são muito maiores vivendo através dele. Isso significa entender que o meu Senhor é onisciente. Outra coisa a respeito do significado de Deus conhecer todas as coisas é que Deus não só conhece as coisas, as futuras, mas Ele também conhece as coisas reais. Mas Ele não para só aí em relação à realidade. Ele também conhece as coisas que seriam potencialmente reais. O que é potencial? É aquilo que pode até ser, mas pode não ser. Ou seja, Deus, até a respeito destas coisas potenciais, Deus conhece. Quando nós fazemos planos, nós colocamos na nossa mente ideias em potencial. Você planeja um negócio, você planeja uma compra, você planeja um casamento, você imagina o potencial que aquilo tem para ser. Por isso você investe agora no presente, né, para que você possa colher no futuro. Só que você não sabe de fato se aquilo vai se transformar em verdade ou não. Deus sim conhece. Vocês estão entendendo isso? É muito simples. Né? Ou seja, o que ele mostra aqui para a gente, ou seja, ele ser conhecedor de todas as coisas, é que ele não só sabe o que era, ele sabe o que é e ele sabe o que vai ser. Ele sabe tudo o que vai acontecer. E aliás, ele sabe tudo o que poderia ser, mas não é. É isso que nós estamos dizendo. Então, isso eu acho que define para a gente o que é ser onisciente. É ter o poder de conhecer e saber todas as coisas, inclusive as coisas potenciais. Então, agora eu queria mostrar para você na Bíblia, né, alguns versículos que mostram que a Bíblia fala a respeito de Deus ser todo conhecedor. 1 Samuel capítulo 2, se você quiser abrir, você pode abrir, senão você pode anotar, eu vou só passar por várias passagens. 1 Samuel 2,3, ele diz: o Senhor é o Deus da sabedoria. Ou seja, Ele é o Senhor da sabedoria, Ele sabe tudo. 1 João 3,20, ele diz: porque se o coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. O Salmo 147,5 diz: grande é o nosso Senhor e de grande poder, não há limite no seu entendimento. Deus não tem limite no seu entendimento. Hebreus 4,13 diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Isso aqui dá até medo para a gente continuar a passagem dessa. Tem jeito, a gente tenta esconder, fechar, tampar. Deus está dizendo para ele: não tem esconderijo. Em Lucas 2,7, ele diz: conhece até a quantidade de cabelo que você tem na cabeça. A minha já, eu não perdi a conta, mas ele não. Já fica mais fácil para Deus guardar o número de cabelo. Mas Ele sabe tudo, e isso inclui até cada fio de cabelo, e cada célula do meu corpo que eu tenho. Porque conhecer todas as coisas é conhecer todas as coisas. Como eu digo aqui, tudo é tudo,
Nada é nada. Todos são todos. Nenhum é nenhum. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Os meus alunos de seminário estão rindo aqui, porque eles lembram que eu vivia falando isso. Deus, Ele conhece todas as coisas. E aqui, essas passagens que eu disse, é só uma pequena amostra, na verdade, de tudo aquilo que Deus fala em relação ao conhecimento que Ele tem. Então, agora, o que a gente vai aprender com a palavra de Deus e com o Salmo 139, nós vamos ver um pouco dessa visão geral da doutrina da onisciência. Como isso implica nas nossas vidas, como isso se aplica nas nossas vidas. Implicação e aplicação são duas coisas diferentes. Talvez você não esteja familiarizado com esses termos. O que é implicação? Implicação é o resultado, é o que gera Deus ser onisciente. E a aplicação é o que Deus faz com aquilo, com esse poder, com esse atributo que Ele tem nas nossas vidas. Então agora esse salmo vai mostrar isso para a gente. Vai mostrar para a gente em como implica isso nas nossas vidas e como nós devemos aplicar isso nas nossas vidas. E eu queria que você ficasse lá comigo agora no Salmo 139 e seguisse comigo novamente a leitura, porque eu vou de versículo em versículo. Nós vamos aprender hoje com esse salmo, numa pregação expositiva desse salmo, para a gente conhecer esse atributo de Deus. Então, no primeiro bloco de versículo, que vai do versículo 1 ao 7, nós vamos ver aqui que Deus nos conhece melhor do que nós nos conhecemos a nós mesmos. Às vezes a gente acha que a gente sabe muito da gente mesmo, mas tem alguém que sabe melhor do que a gente sobre a gente. E esse ser é Deus. Então Deus nos conhece melhor do que nós nos conhecemos a nós mesmos. Vamos ao primeiro versículo e ele diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Aqui Davi, ele reconhece que só Deus pode de fato sondar a vida dele e conhecer ele mesmo como ele é. Porque nem ele mesmo, Davi, sabe de fato como ele é. Tem hora que ele pensa que é uma coisa, mas depois de Deus, ele descobre que ele é outra totalmente diferente. E isso acontece com todos nós, porque Deus é o único que pode conhecer perfeitamente a sua criação. Como Criador, Ele é o único que tem poder para saber e conhecer exatamente como funciona. Até hoje nós temos enfermidades que nós não temos domínio sobre ela. Agora mesmo nós oramos pela irmã Regina, uma irmã que foi uma das minhas alunas do seminário, que hoje está vivendo uma luta contra o câncer. E o homem ainda não tem domínio sobre essa. Já descobriu muitas coisas a respeito, já consegue fazer tratamento, mas ainda não consegue evitar esse tipo de enfermidade. Por quê? Porque o homem ainda não se conhece por completo. Mas Deus, que é poderoso e criou o homem, tem poder sobre as enfermidades. E Ele pode, se Ele quiser, gerar a cura instantânea na vida do homem. Por isso, nós levamos as nossas orações pelas pessoas que estão enfermas aqui. Porque nós sabemos que Cristo, porque sabe de todas as coisas, tem o poder também de curar todas elas. Porque só o Criador tem poder sobre a criação. Não é assim no mundo? Aquela pessoa que desenvolve alguma coisa, e ele vai lá e registra aquilo que ele criou e agora tem a patente, ele é que sabe como aquilo desenvolve. Depois que o produto está no mercado, muita gente até tenta copiar o produto, tenta fazer, tem gente que até pode aperfeiçoar o produto, mas na verdade quem teve a ideia original tem o direito autoral porque foi ele que criou. E Deus, como Criador, Ele tem o direito autoral sobre as nossas vidas. Por isso, Ele detém o conhecimento total sobre as nossas vidas. E nem nós mesmos podemos nos conhecer como Ele nos conhece. Talvez para alguns possa soar assim: poxa, eu queria me conhecer melhor. Olha, querido, ainda bem que você não se conhece muito bem, Deus te conhece melhor. Porque você é uma criatura que é influenciada pelo mal e pelo pecado. E se você se conhecesse muito bem, a sua tendência era fazer mal para você mesmo. Aliás, não é o que a gente faz. Graças a Deus, nós temos um Deus que é perfeitamente bom, que nos conhece perfeitamente bem, para cuidar da gente como nós precisamos que nós sejamos cuidados. É por isso que Ele diz: se não fosse a sua misericórdia, a sua longanimidade, a sua paciência, o mundo já teria deixado de existir. Que coisa boa é saber que o Criador nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. É isso que Davi está declarando aqui nesse primeiro versículo: Senhor, Tu sonda-me, me conhece. Versículo 2: Tu conheces o meu sentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Olha que coisa linda aqui.
Agora aqui no versículo 2 ele está dizendo que até mesmo antes de eu pensar, o Senhor já sabe quais são os meus pensamentos. Tem gente aqui que diante disso fica até bem vermelho, né? Mas que coisa maravilhosa saber que o nosso Deus já conhece os nossos pensamentos antes que a gente pense nos nossos pensamentos. Se não fosse assim, nós estaríamos também perdidos. Porque a palavra de Deus diz que Ele nos deu o seu Espírito para que a gente viva não pela carne, não pelo nosso entendimento, mas pela vida que há nele, pela sabedoria que há nele. E se Ele já conhece os nossos pensamentos, Ele já pode começar a agir antes da gente pensar sobre a nossa vida. Não sei você, eu já vivi algumas situações assim. Eu acho que Deus já sabia que alguns pensamentos iam vir na minha cabeça, então Ele já preparava alguns caminhos e algumas pessoas e algumas coisas para me preparar para aquele pensamento. Não sei se você já passou por isso. Alguém vem e te diz alguma coisa, alguém vem e te, não sei, faz alguma coisa, ou você escuta alguma coisa e de repente você entra numa situação e você pensa aquilo que Deus já sabia que você ia pensar, aí você lembra, poxa vida, mas eu acabei de escutar isso. Eu posso vencer. Eu posso superar. Deus conhece os nossos pensamentos. Ele conhece a gente melhor do que ninguém. Versículo 3, ele diz: esquadrinha o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Versículo 16 também diz isso, vai lá comigo no 16. Ele diz: os teus olhos viram a minha substância ainda informe. No teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. O que a gente pode aprender com isso aqui? Que Deus, Ele sabe tudo o que você vai fazer amanhã, na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano, a cada momento, a cada dia, até o dia da nossa morte. Deus já sabe. Tenho certeza que você daria tudo para tentar saber o que Deus sabe sobre você. Mas Deus sabe. Como Ele diz aqui na palavra, Ele já preparou e contou os seus dias. E na verdade, não só contou os seus dias, como escreveu cada um dos seus dias. Isso não significa que Deus faz de você um robô em que você é levado a fazer aquilo que Ele determinou. Não, não. Mas por Ele conhecer todas as coisas e não estar preso à barreira de tempo, Ele sabe do passado, do presente e do futuro. Mesmo Ele te criando agora, Ele já sabe o que você vai fazer, quais são as suas atitudes depois de você criar. Porque Ele conhece todas as coisas e conhece os nossos caminhos. E que maravilha saber que Deus conhece os nossos caminhos e todos os nossos dias, porque se não fosse assim, nós estaríamos perdidos. Lembra que quando Deus criou o primeiro homem, Adão, Ele já sabia que Adão ia pecar. Então, antes dele ter criado Adão, Ele também já havia planejado um meio de trazer Adão de volta para Ele. Porque Ele sabia que no caminho de Adão, Adão ia tropeçar, ia pecar, se rebelar contra Ele. E se Ele não conhecesse os caminhos de Adão, Ele não poderia ter planejado em tempo um plano de salvação. Que maravilha é nós sabermos isso. Que Ele conhece os nossos caminhos e é por isso que nós podemos viver com esperança. Isso traz alegria, isso traz consolo aos nossos corações, saber que Deus conhece cada passo nosso. E aí a gente para pensar assim: poxa vida, Ele conhece a cada passo nosso e ainda assim Ele me salvou. Ainda assim, eu sei que lá na frente talvez eu venha a tropeçar, eu venha a me rebelar, mas ainda assim Ele me amou. Isso traz esperança, convicção, traz vitória. Quando a palavra diz que com Cristo somos mais que vitoriosos, isso significa que lá na frente, apesar da minha derrota, na verdade a minha derrota já foi vitória nas mãos de Jesus, porque eu saí derrotado naquela situação, mas Jesus já conhecia aquele meu dia, já conhecia aquele meu momento, e naquele momento Ele já sabia o que tinha que fazer, e Ele já havia preparado um plano para que, passado aquele dia, eu tivesse vitória com Ele. Versículo 4, ele diz: sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces.
Olha só, Ele não só conhece os nossos pensamentos, como Ele disse no versículo 2, agora Ele está dizendo que até o que a gente vai falar, Ele já sabe o que a gente vai falar. Quem já falou bobagem aqui? Ninguém, né? Alguém já falou bobagem aqui? Levanta até as duas mãos, né? Ele sabe até o que a gente vai falar, e graças a Deus por isso. Aliás, Ele mesmo disse, né, que o problema no homem não é, né, é aquilo que sai o quê? Do nosso coração. É aquilo que sai de dentro do homem. Então, quer dizer, Ele já sabia do nosso grande problema. Ele sabia do problema da língua. Tiago escreve muito bem isso lá em Tiago, capítulo 3, ele fala da língua do homem. Né? Ele compara, né, a língua do homem como uma faísca numa floresta. Né? E só de uma lambidinha ele pode incendiar a floresta inteira. Porque ele compara a língua, né, com o veneno de um animal peçonhento. E não precisa de muita mordida, basta só uma picadinha, acaba com tudo. Mata tudo. Às vezes a gente não sabe o que é pior, enfrentar uma cobra peçonhenta é enfrentar um leão. Um leão para te matar tem que te comer inteiro, né? Você ainda consegue pegar, mas a cobra não, é só uma picadinha. Só uma picadinha e acabou. Não tem briga, não tem conversa. É assim a língua, e Ele diz que Ele conhece a nossa língua e sabe de tudo que você vai falar antes que você fale. Que coisa boa, porque assim Ele pode, pelo Espírito, refrear a nossa língua. Aliás, Ele diz, aquele que aprende a dominar a língua, Ele diz lá em Tiago 3, aprende a dominar o corpo todo. A língua é como também, né, o leme de um navio. O navio é enorme, o leme tão pequenininho, mas é o leme que dá direção para o navio. E graças a Deus, pelo Espírito, nós podemos dar direção à nossa vida através do nosso falar, para que a gente não venha cair. O problema é que muitas vezes a gente não dá ouvido ao Espírito, e a gente acaba falando o que não deve, e acaba caindo diante da nossa vida. Mas Deus já conhecia, e por isso Ele já tinha providenciado um meio de eu ser restaurado, de eu ser perdoado dos meus pecados. Ele sabe do problema que eu tenho com a minha vida. Versículo 5. Agora no versículo 5, em versículo 6, na verdade aqui agora Davi, ele agora vai fazer aqui uma exclamação, né? Nesse verso aqui, ele mostra a admiração, né? Por Deus que ele tem, mas ele se admira agora desse poder de Deus, né? Ele tem um sentimento estranho aqui nele agora, né? Ele diz, tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que ele está se sentindo encurralado pelo conhecimento de Deus. Deus conhecia todas as suas palavras, todos os seus pensamentos, todas as suas ações, todo o seu dia, e saber que Deus sabe de todas essas coisas trouxe a ele um sentimento assim de prisão, de encurralamento. Ele teve esse sentimento nesse momento. E assim a gente se sente também, quando a gente fica sabendo que alguém está vigiando demais a nossa vida, a gente meio que se sente desconfortável, né? Tem muita gente olhando para a gente, tem muita gente ali sabendo o que está acontecendo, a gente tenta fechar. E ele teve esse sentimento, Davi. No versículo 5 ele declara isso, ele se sentiu aprisionado, ele se sentiu assim cercado por Deus. Só que Davi tinha um coração diferente, né? E hoje no mundo, muita gente que tem um sentimento parecido com Davi, na verdade leva a pessoa a se sentir invadida. Se você sabe que tem alguém conhecendo tudo a seu respeito, você se sente invadido. Então, invadindo a minha privacidade, né? Nós estamos vivendo um momento da privacidade, né? É assim, né? Quem tem criança pequena aqui já sabe, né? Os meninos já desse tamanhozinho já falam, entra pro quarto, fecha a porta, né? Ainda não fecha, bate a porta na sua cara, né? Já passou por isso? Né? Se não tem criança, vai passar. Né? Você bate a porta na sua cara e fala, aqui é meu lugar, é minha privacidade. Né? Lá em casa você só tem privacidade no vaso. Lá é a privada. Por isso que chama privada. Ali você pode fazer sozinho o que você tem que fazer. Fora daquele lugar, querido, você não tem uma privacidade nenhuma em casa. Você pode abrir a porta e deixar ela aberta. Aqui nós vivemos em comunidade. Nós vamos vigiar um ao outro. Nós vamos aprender um com o outro. Mas nós estamos vivendo uma cultura, num mundo moderno hoje,
que está incentivando essa privacidade. De certa forma é bom, tem coisa que é privada mesmo, tem que ser, né? Tem que haver a privacidade, lógico, não estamos negando isso aqui, mas o Senhor, ele chama a gente a viver na luz, a viver de uma forma exposta com a nossa vida, para que através da nossa vida outros desejem a viver como nós vivamos. O problema é que a gente não está vivendo como a gente deveria viver com Jesus. Então nós queremos participar dessa onda do mundo e se fechar também. Ninguém precisa saber como eu vivo. Não, o mundo precisa saber como você vive, principalmente se você conhece o Senhor Jesus, porque se ele não vê como você vive, como ele vai conhecer a vida? Você foi chamado para levar o Evangelho de Jesus com palavras e com vida. Então o crente não foi chamado para viver em privacidade, mas exposto como luz. Por isso Jesus disse: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Amém. Você está se escondendo porque você está com o rabo preso. E se o rabo está preso, hoje é o dia certo de ser diante de Deus e ser: Senhor, perdoa os meus pecados. Porque a palavra de Deus diz que se você se confessar diante dele, ele é fiel, justo e poderoso para perdoar os nossos pecados. Nós não precisamos ter medo de viver nessa vida com Cristo. Mas o mundo, se tiver esse sentimento que Davi teve, ele vai se sentir invadido. É muito provável que, na verdade, até muitos de nós crentes, a gente reage da mesma maneira que o mundo está reagindo diante dessa realidade. A gente até se preocupa, a gente até se revolta, porque a gente não quer que ninguém saiba do que está acontecendo. Mas olha a resposta de Davi, versículo 6. Olha comigo o versículo 6. Olha, Davi teve o sentimento. Eu estou dizendo que você não vai ter o sentimento, você tem o sentimento. A gente se sente invadido, a gente se sente cercado. Mas olha o coração de um homem que conhece a Deus, como ele reage diante desse sentimento. O sentimento dele agora leva ele a fazer o quê? A mostrar que de fato ele teme a Deus, que de fato ele tem uma vida com Deus. Olha a declaração que ele diz aqui. Ele não diz assim: Senhor, eu estou revoltado com você, o Senhor está me prendendo, eu estou me sentindo sufocado. Até, às vezes marido e mulher tem esse tipo de conversa, né? Um começa prendendo demais o outro, aí o outro vem: eu estou me sentindo sufocado com você. Já ouviu essa conversa? Né? Você está me sufocando, você está muito perto, está me vigiando muito. Mas olha o coração de um homem, que ele diz no versículo 6: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado é e não posso atingir. Olha que diferença. Olha a diferença de um homem que tem o coração de Deus para a reação do mundo que se sente aprisionado. No mundo é assim. No mundo, as pessoas que andam conforme o mundo, por isso que hoje a gente diz, né, o mundo entrou na igreja. E a pessoa pensa que o mundo entrar na igreja só porque em algumas igrejas estão tocando rock na hora do louvor, esse tipo de coisa. Não, o mundo está na igreja já faz tempo, porque tem muita gente vivendo como o mundo. Aqui, não, ninguém pode saber da minha vida. Isso é o mundo. O mundo não quer ser revelado, porque ele vive em trevas. Ele quer se esconder na escuridão, ele quer se esconder por causa do seu pecado. Mas o crente, ele acha esse amparo, esse conhecimento que cerca a vida dele, algo maravilhoso, algo tremendo, algo altíssimo demais. Versículo 7: para onde mirei do teu espírito, para onde fugirei da tua presença? Aqui ele faz uma pergunta, e aqui ele não está falando aqui nessa pergunta que ele estava querendo fugir ou tentando se esconder. Não, é uma pergunta retórica, reconhecendo que não tem jeito, agora que eu sou de Deus, agora que eu sou de Jesus, não adianta eu querer esconder, porque eu não tenho onde esconder o que ele está querendo dizer aqui nessa passagem. Onde eu vou me esconder? Para onde? Eu vou fugir? Não adianta nada. O melhor é me render mesmo, o melhor é me entregar, porque é maravilhoso demais saber que Deus sabe de tudo sobre mim. Amém. Eu sei que isso não dá muito amor. Mas essa é a verdade. Às vezes a gente quer se fechar.
O segundo bloco de versículo aqui, do versículo 8 ao 13 agora, ele mostra uma outra coisa. Até aqui a gente viu que Deus nos conhece melhor do que nós nos conhecemos a nós mesmos. Agora no segundo bloco, ele mostra uma outra faceta do conhecimento de Deus. Agora ele vai revelar aqui do versículo 8 ao 13 que Deus, o conhecimento de Deus é independente e o nosso é dependente. Ou seja, Deus não depende de nada para conhecer todas as coisas. Nós, para conhecermos alguma coisa, nós dependemos de Deus ou de alguém. O conhecimento de Deus é independente, o nosso é independente. O que isso significa em relação a Deus? Significa que ninguém jamais ensinou nada a Deus. Ninguém pode ensinar nada a Deus. E às vezes a gente fica achando que a gente pode ensinar alguma coisa para Deus. De vez em quando eu gosto muito de reunião de oração, de vez em quando eu me divirto. Tem uns irmãos assim que empolgam, e o pessoal começa a dar umas aulas para Deus assim na oração. Deus, agora você tem que fazer desse jeito. Deus, não, mas não é assim, mas Deus, não, se você fizer desse jeito é melhor daquele outro jeito. E tem gente que dá uma aula para Deus na oração. Já viu esse tipo de oração? Normalmente vem do culto. Normalmente vem do culto. O pastor já está tão sábio que ele sabe mais que Deus. Ele já começa a definir o que Deus tem que fazer do jeito que ele sabe, não do jeito que Deus tem que fazer. Mas aqui, saber que Deus não é ele é independente significa que ele não precisa aprender nada de ninguém. Ele já conhece tudo completamente desde o início. Mas o nosso conhecimento é dependente. O que significa que a gente deve aprender o que a gente sabe. Hoje, se você está me ouvindo e entendendo o que eu estou falando, foi porque alguém te ensinou essa língua. Porque se você não tivesse aprendido essa língua, você não saberia e não entenderia o que eu estaria falando aqui. Se você hoje pode pegar a sua Bíblia e abrir e ler um versículo, foi porque um dia alguém te ensinou a ler e escrever. Porque senão hoje você não poderia ler a Bíblia. Ou seja, todos nós dependemos para aprendermos. Aquilo que hoje a gente sabe, a gente só sabe porque alguém nos ensinou. Quem sou eu, então, para dizer a Deus que sabe todas as coisas e nunca foi ensinado o que ele deve fazer? E não é assim muitas vezes que a gente está orando. Senhor, faça isso. A gente precisa ter cuidado com a nossa oração. E essa palavra de Deus diz que Ele ouve as nossas orações. E Ele responde às nossas orações. Mas muitas vezes ouvimos mais a resposta negativa do que a positiva porque a gente não está sabendo pedir. Porque a gente acha que a gente pode ensinar alguma coisa para Deus. E a gente ainda não descobriu aquele versículo que diz, que o Senhor não resiste ao coração quebrantado e contrito. Coração quebrantado e contrito é o coração que reconhece que ele não sabe nada e que só Deus sabe tudo. Aliás, eu não sei se você já viu uma pessoa que tem um coração quebrantado e contrito orar. Sabe o que ele faz quando ele ora? O coração dessa gente não é longo. Porque ele só chega assim, bota o joelho no chão e diz assim: Senhor, eu não sei nem o que pedir. E graças a Deus Ele nos deu o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, para pedir até aquilo que a gente nem sabe o que a gente deve pedir. Eu falo isso, quando eu falo de oração, eu acho que às vezes a gente fala demais na oração e a gente não dá tempo a Deus falar com a gente na oração. Eu acho que uma boa oração é aquela oração onde eu falo e dou mais tempo para Deus falar comigo. O que significa isso? Que eu falo um pouco e fico calado mais do que um pouco que eu falo em oração, esperando Deus falar comigo, para ouvir de Deus. Mas a nossa tendência quando a gente ora, ontem à noite eu estou lendo um livrinho com Samuel, que é um livro de orações. A gente ora só os versículos bíblicos da Bíblia, os versículos da Bíblia. E então a gente faz oração de alguns versículos. Toda noite a gente tem feito. Então a gente ora aquele versículo. Aí depois eu paro e fico caralho. Ele falou: mas pai, você ainda não falou amém. Eu falei: mas não acabou a oração. Mas você não está falando nada. Eu falei: mas agora quem vai falar com a gente é Deus.
Eu estou tentando ensinar ele que a minha oração não acaba quando eu paro de falar. Acaba quando Deus termina de falar comigo. Eu disse o que eu precisava. Eu orei e levei a minha necessidade. Eu clamei por alguém. Eu levei a minha oração de agradecimento. Agora eu vou esperar a resposta de Deus. Depois que Deus responder, acabou a oração. A gente está precisando mudar nossa vida de oração. Se Ele sabe de todas as coisas, não há fonte mais segura e verdadeira do que o nosso Senhor. Isso é outra implicação de Deus ser onisciente. Se Ele é o que sabe todas as coisas, não existe nenhum lugar mais fidedigno, mais verdadeiro para eu buscar alguma coisa do que no próprio Senhor Jesus. Porque Ele é o único que sabe tudo. O que Ele sabe é verdade. É sabedoria verdadeira. E hoje a gente tem buscado as coisas nas mãos das outras pessoas. E olha, agora eu vou falar do crente. Eu sei que a igreja precisa do pastor também. E eu estou aqui para servir a igreja. E tem hora que você precisa sentar e conversar comigo, se aconselhar comigo, porque eu vou te orientar pela palavra no aconselhamento, não pela psicologia. Mas hoje tem muita gente que, em vez de viver pela sabedoria de Deus, está vivendo pela sabedoria do pastor. Querido, você não pode viver pela sabedoria do pastor, mas pela sabedoria da palavra. Se o seu pastor, no aconselhamento, não te conduzir à palavra, vai embora, você está perdendo tempo. É conversa para boi dormir. Que nós não sabemos nada. Quem sabe é o Senhor. E eu, como pastor, fui chamado para preparar a igreja a fazer a obra do Evangelho pelo Evangelho. E é por isso que tem gente que não gosta. Um tempo atrás, um irmão me procurou para que eu ajudasse ele. Estava tendo problema na família, e ele falou: estou tendo problema, queria que o senhor me ajudasse. Eu falei: te ajudo, vamos sentar aqui, vamos estudar a palavra. Não é isso que eu estou precisando. Eu falei: então o que você está precisando? Não, entender, o que eu tenho que fazer? Eu falei: vamos ver na palavra o que você tem que fazer. Então tá, aí a gente começou a ler, o que o marido tem que fazer em relação à esposa. Mas não tem uma outra coisa? Não tem, filho, não tem, é só isso aqui. Aí foi procurar o pastor, não gostou do que o pastor tinha para ele. Aí ele achou um pastor que ensina a palavra, o pastor fez promessa. Ali, pode ficar, deixa comigo, daqui uns dias está tudo resolvido. Aí vê, mudou a solução que o pastor vai dar para ele. Não quer a presença de Deus, não quer buscar o que de fato sabe todas as coisas. Dentro dessa passagem eu queria destacar o versículo 12. O versículo 12 aqui, ele fala algo tremendo, ele relata algo importantíssimo para nós. Versículo 12 ele diz assim: nem ainda as trevas são escuras para ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Aqui ele está dizendo que para Deus o bem e o mal é a mesma coisa? Não, querido, aqui não está falando de bem e mal. Aqui as trevas não está sendo usada no sentido de maldade. Aqui ele está falando das trevas de escuridão, daquele momento onde não tem luz nenhuma, está completamente escuro. O que ele está dizendo é que por Deus conhecer todas as coisas, em todo momento, não importa se estiver escuro ou não, Deus sabe o que está acontecendo naquela escuridão, porque não há escuridão para os olhos de Deus. A escuridão para os olhos de Deus é como se fosse o dia, tudo está claro, visível para Ele. É o que Ele está dizendo aqui. E isso é importante para nós, por quê? Porque diante dessa realidade, a gente deve admitir que a gente precisa de Deus. Porque tem situação onde as coisas estão escuras e a gente não consegue ver. Ou você já não passou por isso? Você já não passou por uma fase na sua vida que você não sabe o que você vai fazer? Você fala assim, você está diante de uma situação, você precisa tomar uma decisão, mas você não vê, está escuro, as coisas não estão claras, os caminhos não estão determinados. Você fala assim: meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer, o que eu faço? Alguém já viveu isso aqui ou foi só eu? Teve mais alguém que viveu? Então, por quê? Porque é um momento de trevas, de escuridão, onde a gente não enxerga, mas nós temos um Deus
que vê neste momento. Então, neste momento, é o momento de eu reconhecer que é a hora que eu mais preciso de Deus. Mas a nossa tendência é exatamente fazer o contrário, na hora que a gente não começa a ver nada, e quando a gente fala não ver nada, a gente às vezes nem vê Deus. Há momentos em que nem Deus a gente vê, está tão escura a coisa que nem Deus a gente vê. E aí a nossa tendência como homem é fugir, é correr, é se esconder, é ir para longe, é tentar, fazendo para os nossos dias de hoje, irmão, para de ir para o culto, ou para de orar, ou para de se comunicar com as outras pessoas, para de se relacionar com a sua família. Porque as coisas começaram a ficar escuras, você começou a dizer, não estou vendo nada, então não tem nada. Eu quero dizer para você, querido, se ficou escuro, é a hora que mais você precisa de Deus. Você pode não estar vendo nada, pode até pensar que não há nada, mas há sim, o nosso Deus. Lembra que nós aprendemos que o nosso Deus é onipresente, ou seja, significa que Ele está presente em todos os lugares. Inclusive aqui diz que Ele até no Sheol Ele está. Se Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, inclusive lá no inferno. Ele não está preso no inferno. Mas até no inferno Ele está, porque Ele é onipresente, Ele está presente em todo lugar, e o Sheol é um lugar, lá Ele está. Porque se Ele não estivesse aqui, não estaria sob controle. Eles estariam ali fazendo festa e o demoniado estava aí, passeando e se andando. E a palavra de Deus mostra para a gente que tem uns que estão na presença. Quem é que prende ele? A presença de Deus. A mão de Deus, porque Deus está lá. Ele disse aqui, o salmista, ele disse, se eu fizesse a minha cama no Sheol, lá tu estarias. Até lá Deus está. Então, a hora que a coisa ficar feia do nosso lado, a gente precisa buscar Deus, depender mais de Deus. E isso é maravilhoso demais, e por isso ele grita ali que isso é maravilhoso demais. Por quê? Porque sabendo que o nosso conhecimento é dependente, se a gente sabe que o nosso conhecimento é dependente, a gente jamais poderia ver nas trevas e reconhecer o caminho para deixar ela. Se eu não sei onde está o caminho e eu estou em trevas, como eu sairia daquele lugar se não fosse por Deus? Do que eu estou falando? Do homem no pecado. A palavra de Deus diz que o homem no pecado jaz num mundo que é maligno. Ele está em trevas. Por isso a palavra de Deus diz que ninguém pode por si mesmo sair dessa condição. Ninguém pode merecer ser salvo por mérito. Por quê? Porque se ele está em pecado, ele não tem luz. Se ele não tem luz, ele não pode ver o caminho. Mas Deus, porque vê até nas trevas e na escuridão, pode entrar no meio da escuridão e mostrar-nos o caminho.